Olá, caro telespectador, e seja muito bem-vindo ao seu canal de tecnologia, desenvolvimento, projetos e software, apresentado por quem vos fala, Lucas Costa. Imagine-se na seguinte situação. Seu cliente agora entra em contato com você e pergunta: Fulano, como é que está o meu sistema? Como é que está o sistema que eu pedi para você? E aí, você tem o que apresentar para ele? Já tem algum resultado para mostrar? Infelizmente, nós não vivemos em um mundo ideal onde o cliente só vai se preocupar em saber como é que está o sistema depois que ele acabou. Muitas vezes, se não sempre, o seu cliente ou o seu empregador vai querer saber como é que está o sistema, como é que está o andamento. E você vai precisar apresentar alguma coisa para ele, algum tipo de resultado, algum tipo de andamento. E aí, o que você pode apresentar? Classicamente, o que pode ser apresentado são, por exemplo, pensando em uma lista de requisitos do sistema que você está desenvolvendo, como se fosse uma lista de afazeres, você pode mostrar o que você fez. Mas dizer o que você fez é muito diferente de você mostrar o que você fez. É muito melhor quando você diz, é muito melhor do que você dizer, é você mostrar aquilo que você realmente concluiu, aquilo que você tem feito até o momento. E isso é natural do ser humano, nós gostamos de, pensando no mundo físico, a gente gosta de pegar as coisas, de sentir, de entender, e no mundo do software não é diferente. Os nossos clientes, os nossos interessados, eles querem ter o sentido de usar aquela ferramenta já, de entender como é que ela está em andamento, de entender aquilo que foi feito, aquilo que ainda vai ser feito. É necessário, você precisa fazer isso. Então aqui vai a primeira dica para você que pode se encontrar nessa situação em qualquer momento, que é uma coisa que eu faço já de maneira clássica, comum, pensando em sistemas, em softwares onde você tem uma interface com o cliente, onde você tem um front-end. A melhor coisa que você pode fazer é, desde o comecinho, você já ter alguma forma de mostrar como é que está andando tudo já para o seu cliente. Alguma forma dele já acessar a sua aplicação, principalmente se você está pensando em uma aplicação web que é acessível via internet, por exemplo. É muito interessante quando você faz isso. Você deixa como se fosse um espaço experimental, um local de testes. E isso é importante, que você, se você for fazer isso, que você deixe o seu cliente, o seu empregador bem avisado de que o que está acontecendo ali naquele ambiente que ele tem acesso é algo extremamente experimental, sujeito a erros que podem dar problemas a qualquer momento. Se ele souber disso e ele tiver essa oportunidade, fica muito legal do lado dele, que ele pode acessar a qualquer momento e ver o que será que fulano fez hoje, o que será que o desenvolvedor, que meu caro desenvolvedor fez hoje, será que ele fez aquela funcionalidade que eu estou esperando? Então ele já pode acessar isso, já pode visualizar isso de qualquer forma, de onde ele estiver. Ele nem precisa entrar em contato diretamente com você, ele mesmo pode ver aquilo que está sendo feito. Então isso é uma coisa muito legal que você pode fazer. Você conseguir disponibilizar já para o seu cliente um sandbox, para que ele já possa ir utilizando aquilo que você tem sendo desenvolvido, né? Você pode fazer uma arquitetura pensando em GitHub, você pode fazer uma arquitetura onde você usa alguns branches para disponibilizar algo que você já tem mais ou menos concluído para que seu cliente veja, né? Por exemplo, você pode ter um branch onde você desenvolve realmente aquilo que você está fazendo, trabalhando no dia a dia, etc. Comita lá, faz o seu controle de versão. E quando você já tem um set de funcionalidades ou uma funcionalidade pronta que já pode ser integrada, você já coloca nesse outro branch, que vai fazer a integração com o sistema experimental, que pode estar linkado com algum sistema de controle de entrega contínua, desenvolvimento contínuo. E isso facilita para você também, para que facilite essa comunicação e esse entendimento com o cliente e ele já possa ter uma noção boa, até mesmo sem perguntar para você, daquilo que está sendo feito. Mas e quando a gente fala de um sistema que é, vamos dizer assim, um pouco mais obscuro para o cliente, né?
quando é algo assim que ele não consegue ter uma visão muito clara do que está acontecendo, quando é um sistema que não tem interface. E aí, o que eu faço? Como é que eu faço para mostrar para o meu cliente o que está sendo feito, como é que está o andamento do projeto? É aí que entram os famosos indicadores. O que é um indicador? Se você olhar diretamente para a palavra, um indicador é algo que indica alguma coisa, né? Para nós, para o nosso sentido de desenvolvimento, o indicador ele não passa de uma métrica, ele é um número. Ele expressa um resultado daquilo que é o seu trabalho atual no momento, enfim. Ele é exatamente isso. E por que você deve utilizar esses indicadores? Eles também são conhecidos como KPI, né? No idioma inglês, quando você for pesquisar, você consegue encontrar com esse nome. Eles são muito usados em termos de negócios, em startups, etc. Mas eles também são aplicados ao desenvolvimento. Eles também podem ser aplicados àquilo que você está fazendo para mostrar para o seu cliente, de uma forma numérica, de um indicativo de como é que está o andamento do sistema. E você tem alguns indicadores que são interessantes a ele e que podem ajudá-lo a entender e ajudar você a ter essa comunicação mais ativa com ele. Mas por que utilizar esses indicadores de forma geral? W. Edwards Deming já afirma o que não se mede não se gerencia. E é uma verdade absoluta que nós temos conhecimento sobre isso. Se você não tem medida daquilo que você está desenvolvendo, você não consegue definir em que passo que você está, de onde você veio, você não consegue definir muito bem como é que isso vai caminhar, que estimativa que isso vai ter, quanto que vai terminar, quanto que vai custar. Então os indicadores são fundamentais para que você consiga ter esse controle não só demonstrativo para o seu cliente, mas para si mesmo, para entender aquilo que está acontecendo no seu sistema e durante o seu desenvolvimento. Ele é uma estatística também interessante, uma estatística para te ajudar a entender, num contexto geral, o sistema, para conseguir abstrair informações e resultados daquilo que você está desenvolvendo. Quando nós pesquisamos sobre indicadores que são interessantes para se aplicar num sentido de desenvolvimento, nós vamos encontrar alguns que são tanto confusos, abstratos, mas quando a gente está pensando em demonstrar indicadores, demonstrar métricas para os nossos clientes, nós precisamos entender que esses indicadores não devem ser necessariamente úteis para nós, mas eles devem ser úteis para o nosso cliente, para que ele possa avaliar o nosso trabalho, tem que ser interessante para ele, tem que ser mais interessante para ele. Então, ao longo da jornada de desenvolvimento, eu pude perceber alguns indicadores que são mais interessantes, tanto para nós como desenvolvedores, quanto para o próprio cliente. E eu vou apresentar para vocês 5 indicadores interessantes que vocês podem utilizar, tanto para vocês como para o seu cliente, para que isso fique bem claro. Alguns deles talvez não sejam tão interessantes para o seu cliente. O primeiro indicador é um indicador mais num sentido de curiosidade, que mostra, assim, a grosso modo para o seu cliente que você está trabalhando. É um indicador de tempo ou de horas digitando. É um indicador muito interessante porque ele mostra quanto tempo que você ficou realmente trabalhando no código daquele sistema. E você consegue gravar e determinar esse tempo e exibir isso para o seu cliente e mostrar, olha, eu tenho registro aqui que eu fiquei trabalhando de tal hora até tal hora, eu trabalhei tantas horas nesse software nesse período de tempo. Então você consegue demonstrar e provar para ele que você realmente estava trabalhando naquele sistema. Existem várias ferramentas que fazem esse tipo de gravação, de registro, mas as 2 mais interessantes que eu posso recomendar, que eu mesmo utilizo e gosto muito, são as seguintes. A primeira delas é o WakaTime. Ele é uma ferramenta muito interessante que fica integrada à sua IDE de desenvolvimento e mostra para você depois essas estatísticas. Tem um plano gratuito que mostra até 7 ou 14 dias de quanto tempo que você passou digitando, inclusive organizado por projeto, naquilo que você estava trabalhando mesmo. E ele envia também no seu e-mail um relatório semanal de quantas horas você passou em cada projeto, em cada interface que ele tiver configurado, que ele tiver sincronizado, e em cada sistema operacional, enfim. Ele mostra um relatório muito bem completo a respeito de quanto tempo que você passou digitando.
A segunda ferramenta interessante é o CodeTime. Ele é uma ferramenta muito similar ao Akatime, e ele também registra o tempo que você passou digitando, e ele mostra de uma forma diferente esses resultados, com alguns gráficos comparativos de média de quanto tempo as outras pessoas passam trabalhando. Ele mostra também quanto tempo que você passou inativo e algumas outras métricas assim também interessantes, mas muito similares àquelas que o Akatime pega. Então assim, é interessante utilizar uma das duas para que você tenha uma forma de provar para o seu cliente o tempo que você passou trabalhando em um sistema, em horas digitando. E para você também é interessante, uma estatística para que você consiga ter uma ideia, por exemplo, de quantas horas você passou por semana e ter uma ideia se você está crescendo, se você está diminuindo em horas, quanto tempo você passou dedicado em cada projeto. E é muito legal manter essas estatísticas. Mas um ponto interessante, o tempo que você passa digitando em um projeto não é necessariamente o tempo que você passa trabalhando nele. Na verdade, uma estimativa interessante é que o tempo que você passa digitando é mais ou menos 1/2 ou 1/3 do tempo real que você estava desprendendo no desenvolvimento. Porque enquanto você está desenvolvendo, você não para, você continua olhando, por exemplo, o seu navegador para pesquisar alguma coisa, você lê alguma coisa, você assiste algum vídeo, e isso não fica necessariamente gravado utilizando o Akatime ou o Code. Você até consegue fazer alguma integração com alguns navegadores, mas não é muito interessante porque ele não vai pegar exatamente o tempo que você está trabalhando. Ele não consegue discernir se você está realmente trabalhando em algum projeto ou se você está, fazendo outra coisa, pesquisando outra coisa. Então, essa é uma estimativa importante para que você tenha em mente se você for utilizar esse indicador. O segundo indicador, e esse provavelmente você já até usa, é mostrar a quantidade de requisitos que foram concluídos. Para que você utilize esse indicador, você precisa ter definido quais são os requisitos que você está atendendo naquele sistema. Dessa forma você consegue dizer numericamente quantos que você cumpriu, por exemplo, por dia, por semana, por mês, no total, quantos que faltam e ter uma estimativa de tempo também que você levou com cada requisito. Não existe uma ferramenta muito clara para que você utilize para você utilizar nisso, mas você pode utilizar algumas abordagens, por exemplo, utilizando o próprio GitHub ou GitLab, ou enfim, alguma dessas ferramentas. Ou até mesmo o Trello você consegue ter uma noção, se você deixar anotado esses tipos de requisitos, para que você consiga montar um relatório de quanto tempo você está levando para entregar cada requisito. Similar à entrega de requisitos, um terceiro indicador, ou pode ser até substituído, seriam os pontos de história concluídos. Os pontos de história, eles são referentes a um aspecto mais amplo. Pontos de história contêm requisitos, se isso ajuda a clarificar a ideia. Então é um conjunto de requisitos que foram entregues, que são referentes a uma macrofuncionalidade. Então esse é um outro indicador que você pode utilizar. Os dois outros indicadores que você pode utilizar estão muito ligados ao serviço de controle de versão que você utiliza, seja GitHub, GitLab, enfim, que seria o número de issues resolvidos ou realizados e o tempo que um pull request fica aberto. Para que você utilize esses indicadores, você precisa ativamente, então, utilizar um destes serviços, descrevendo em issues os problemas ou até mesmo os requisitos que precisam ser implementados. E você precisa utilizar essa feature de pull requests para que você tenha um controle de quanto tempo cada um está ficando aberto. Pull request, principalmente quando você está para entregar uma feature completa ou até mesmo um ponto de história. O legal de você utilizar o GitHub é que além de você conseguir organizar requisitos com issues e fazer esse tipo de controle já bem integrado, você consegue organizar vários issues dentro de um milestone, que pode ser considerado então como um ponto de história. E isso te ajuda também a mostrar o seu desenvolvimento, te ajuda a fazer um esquema de tempo, de quanto tempo está levando para você desenvolver as coisas, enfim, é um aspecto amplo que será abordado futuramente,
em como que você pode utilizar principalmente o GitHub para fazer esse tipo de controle de tempo e mostrar os indicadores para os seus clientes. Uma ferramenta muito interessante que ajuda você na hora de mostrar e construir esses indicadores a partir do GitHub é o Yoda. Ele é uma ferramenta desenvolvida pela HP, uma ferramenta gratuita, e que ele é linkado ao seu GitHub e mostra para você, a partir de issues e milestones, enfim, ele tem algumas regras próprias para que ele consiga mostrar resultados, mas ele mostra alguns gráficos muito interessantes de issues resolvidos, gráficos de burnout ou burnout, um dos dois, e alguns outros gráficos muito interessantes que são recomendáveis, que podem ser muito legais na hora de você apresentar para o seu cliente, necessitando, claro, de algumas explicações para que ele possa entender de fato o que aqueles indicadores mostram. Ainda outra ferramenta muito interessante que ajuda você na hora de construir indicadores sólidos é a ferramenta do Work, onde você consegue também organizar os requisitos e os conjuntos de requisitos que precisam ser entregues, e também custo e tempo e várias informações que, ao final, usando essa ferramenta, você encontra alguns gráficos também interessantes que podem te ajudar na hora de mostrar para o seu cliente alguns indicadores interessantes que tem lá dentro dessa ferramenta. Dá uma olhada, para você pode ser muito útil. Mas além de tudo isso, além de você exibir desde o começo um sandbox daquilo que está sendo desenvolvido, no caso de uma ferramenta, no caso de um projeto de front-end, e a utilização de indicadores, é muito importante e interessante que você mantenha uma comunicação ativa com o seu cliente, que você mantenha um canal de troca de mensagens frequente, fluido. Também não precisa ficar conversando com ele o tempo todo, né? Mas assim, é interessante que você tenha esse tipo de comunicação para que ele não fique chamando você o tempo inteiro, mas sim você chame ele e mostre resultados para ele, mesmo sem que ele estivesse esperando. Isso é muito bom, gera um sentido de surpresa, de satisfação para o seu cliente. Então é interessante quando você vai de encontro a ele e fala: ó, o projeto está assim, eu estou andando assim. É interessante que você encontre ele com notícias boas, entende? Então, quando você mantém uma comunicação ativa com ele, você consegue esboçar esse tipo de reação, e isso melhora a satisfação dele com você e com o projeto como um todo. Isso é uma coisa importante e interessante também, que você esteja sempre atento a esse clima de como é que está essa satisfação do seu cliente. Quando você termina o trabalho, ou em alguns momentos esporádicos, você pode até perguntar isso, até fazer algum tipo de pesquisa nesse sentido, principalmente quando você terminou o trabalho, né? Mas durante o trabalho você pode ter esse feeling de ver, será que o cliente está gostando, será que não? Depende de cliente para cliente, depende do quão comunicativo ele é, mas busque fazer isso para que você entenda como melhorar, porque apesar de tudo, o que é mais importante durante esse período de desenvolvimento é manter uma comunicação sólida, onde você explica o que está acontecendo, onde você explica onde você está, o que vai precisar ser feito, porque quando está tudo muito bem explicado, dúvidas podem surgir, elas podem ser resolvidas antes, e isso melhora a sua relação, enfim, ajuda muito. É fundamental. É fundamental você ter uma comunicação ativa com ele. Não só indo e jogando dúvidas e problemas, mas sim jogando boas notícias, falando: olha só, eu terminei isso hoje, tal dia eu vou conseguir entregar isso, tal dia eu vou conseguir entregar uma outra funcionalidade. Enfim, manter essa comunicação é essencial. Então, seguindo essas dicas e essas opções, eu acredito que você vai conseguir, nos diferentes momentos onde o seu cliente chegar para você perguntar, você vai conseguir mostrar algo mais sólido e mais concreto para ele, sem que você passe apertado. Pelo contrário, eu acho que você vai conseguir mostrar isso antes mesmo dele perguntar, melhorando muito mais a satisfação dele contigo. Então, mantenha essas dicas em mente, anote, siga algumas delas e comente aqui os seus resultados. Se você tiver dúvidas ou alguma questão que você queira perguntar também, sinta-se à vontade, comente. Curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas que já passaram por uma situação similar. Siga o canal e fique ligado que eu vou continuar produzindo conteúdos que ajudam você na sua carreira como desenvolvedor. Até mais!